Meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vamos dar continuidade ao nosso devocional aqui. Tenho recebido tantas mensaginhas do pessoal. Mário, tô ansiosa pelo Marcos 10. Então vamos continuar, gente. Marcos 10 hoje, né? Então vamos lá. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e, segundo o seu costume, ele a ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Gente, é muito importante isso daqui. Eu tô com o nariz meio trancado aqui, que eu tava no meu devocional e a presença do papai, sabe como é que é? Não tem como não chorar, né? Da presença dele. Então, por isso que eu tô com a voz assim meio... com o nariz meio trancado. Eu quero que vocês prestem atenção em algo muito importante aqui, que Jesus fala. E é um erro que tem acontecido muito nos casamentos. Olha só. Ele fala no versículo 7, por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Gente, é muito interessante isso daqui, por quê? Porque Jesus fala que o homem deve deixar pai e mãe. Isso serve para a mulher também. O que eu quero dizer com isso? Que muitos casamentos, eles estão em conflitos, eles não dão certo, por quê? Porque o homem não corta o cordão umbilical com a sua mãe, com a sua família, ou a mulher não corta o cordão umbilical com a sua família. Gente, Jesus usou dois verbos aqui, ó. Por essa razão, deixará é do verbo deixar, é deixar, gente. Seu pai e sua mãe se unirá, aqui é outro verbo, unirá. Então, para você se unir com a sua mulher, com o seu marido, você tem que primeiro deixar. Mas deixar de coração, não é deixar, não tô falando abandonar, não vou mais ver meus pais, não vou não sei o que, não. É cortar o cordão umbilical. A partir do momento que você escolheu uma pessoa para casar, para ser o teu marido, para ser a tua esposa, a partir daquele momento, os teus pais, os teus irmãos, todos os teus familiares, eles passam a ser teus parentes. É exatamente isso que a Bíblia fala. E a tua mulher e o teu marido passam a ser a tua família. Então você tem que honrar, em primeiro lugar, lógico, sempre a Deus, mas em segundo lugar é a tua esposa, é o teu marido, entendeu? Então por que muitos casamentos não dão certo? Porque o cara tá lá ainda grudado, cordãozinho umbilical com a mamãe, com o papai, né? Tem uns que até casam e ficam na casa dos pais ainda. Gente, por favor, né? Vamos ver o que Jesus fala sobre isso, vamos entender os princípios aqui. Ou aquela mulher que não desgruda da mãe, não corta o cordão umbilical, ou com o pai, tudo é o pai e a mãe, e o marido fica em segundo lugar, ou a esposa fica em segundo lugar, tá tudo errado, por isso que não dá certo, entendeu? É deixar, Jesus foi bem claro, por isso deixar para unir. Jesus não tá falando para morar junto, Jesus não tá falando para manter o cordão umbilical. Gente, chega uma hora que a águiazinha, né? Ela tem que sair do ninho, ela tem que voar. Não pode ficar ali, sabe, grudada a vida inteira com as asas atrofiadas e impedidas de voar. Então chega uma hora que a gente tem que tomar o nosso rumo. A gente não foi feito para morar com os pais a vida inteira, principalmente quem é casado, né? Quem é casado, mas eu vou morar aqui porque é mais cômodo, porque não sei o quê. Ok, você pode, é uma escolha que você tem, mas você está indo contra aquilo que Jesus ensinou. Porque Jesus está falando para deixar, né? Deixar o pai e a mãe se unir à sua mulher e assim os dois serão uma só carne. Então, como que vocês se tornam uma só carne? Quando vocês deixam
E aí sim acontece essa união. Quando você entender que o teu pai e a tua mãe, a partir do momento que você casou, que você é casado diante de Deus, diante dos homens, você é casado, o teu marido, a tua esposa agora é prioridade na tua vida. Os teus pais, os teus irmãos, tudo, eles são apenas os teus parentes a partir deste momento. Agora, a tua família é o teu marido, é a tua esposa, são os filhos de vocês, se vocês têm filhos, se não têm filhos, é a tua esposa e é o teu marido. E aí tá escrito aqui, portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Aí você pergunta, mas Mari, por que existe tanta separação? Por que tanta gente separe? Porque nem todo casal foi Deus que uniu, né? O que Deus uniu, ninguém separa. Então tem gente que não foi Deus que uniu. Tem gente que se une por várias coisas, ou por paixão, né? E a paixão, gente, segundo a psicologia, ela pode durar de 6 meses a 2 anos, entendeu? Aí a pessoa tá apaixonada e a fase da paixão é considerada uma fase patológica, uma fase doentia. Claro que é gostoso a gente sentir aquele frio na barriga, aquela coisa gostosa, é muito bom isso, entendeu? Mas isso não é o que vai manter para sempre é o amor. E o amor, ele é o quê? Ele é uma decisão diária, porque vai ter dias que você vai acordar sem a mínima vontade de amar o teu marido, sem a mínima vontade de amar a tua mulher. A rotina, ela prejudica bastante também. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o contrário daquilo que você tá com vontade. Você vai comunicar amor. Porque as nossas palavras têm muito poder, mas muito poder. Você começa a comunicar amor. Lembra das coisas, tipo, às vezes você vê teu casamento, teu relacionamento se esfriando e você não sabe por quê ou por onde recomeçar. Aí você pega e olha lá para trás. O que vocês faziam no início? Sabe? Porque vai se perdendo aquelas pequenas gentilezas, aqueles pequenos gestozinhos, a forma de falar carinhosa, sabe? É muito importante você orar também. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, às vezes você quer impor alguma coisa pro teu marido, você quer impor pra tua esposa, você quer, sabe? E às vezes não é na força, não é na força do nosso braço. Então, se você tem sabedoria, você vai dobrar o seu joelho e vai orar. E vai falar, se de repente você vê o teu marido andando com más companhias, sabe? A mulher é muito sensitiva, né? Muito intuitiva. Então, a gente sente quando tá andando com alguém que vai levar para o fundo do poço, que vai levar para fazer coisas erradas, a gente sente, né? Então, você não tem como você chegar e proibir. Você tá proibido de andar com fulano, não sei o que, eu não quero. Aí vai dar aquela aquela gritaria, aquela briga. E às vezes o teu marido, a tua esposa, vai continuar andando com aquela pessoa de pirraça. Tá achando que manda em mim? Agora que eu vou andar mesmo. Então, você vai dobrar os teus joelhos. A mulher sábia, ela dobra os seus joelhos e ela ora, Senhor, abra os olhos do meu marido, Senhor, afasta as amizades que não são do bem, Deus, afasta, traga para a vida do meu marido os teus amigos, que o meu marido seja amigo dos teus amigos, cerca ele com os teus amigos, Senhor, e afasta aqueles que não são teus amigos, aqueles que querem levar para coisas erradas, incentivar de forma errada, palavras erradas, esse negócio de grupo de WhatsApp, de mandar foto de mulher pelada, de não sei o que, não, entendeu? Você vai dobrar o teu joelho e você vai começar a clamar, Deus muda o coração do meu marido, Deus muda o coração da minha esposa, Deus, sabe? A pessoa sabe, ela faz isso, porque a gente sabe que Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Foi Deus quem criou a tua esposa, foi Deus quem criou o teu marido. Então, Deus tem o poder, Deus conhece o corpinho. Gente, o nosso corpinho, quando estava sendo formado no ventre da nossa mãe, diz que Deus, tá lá em Salmo 139, que Deus, coisa mais linda, gente, Deus conheceu o nosso corpinho ainda informe. Informe quer dizer sem forma. Não tinha forma de nada, a gente era uma ervilha. E Deus conhecia, sabe? E ele foi formando, tipo, nosso narizinho, nossa boca, a orelhinha, ele conhece tudo. Então foi Deus que criou, que formou o teu esposo, foi Deus que formou a tua esposa. Lá no ventre, Deus conhece, então é Deus que pode mudar o coração dele, não tem o que a gente não consegue, sabe, de joelho dobrado, de oração, jejum, clamor ao Senhor, Deus começa a mudar e fala, Senhor, me dê sabedoria, porque não é na força do nosso braço, às vezes a gente quer fazer na força do nosso braço e as coisas
sabe, só pioram e as brigas vêm. Então, assim, quietinha com a tua oração, quietinho lá com o teu joelho dobrado, Senhor, afasta aquelas pessoas do mal, afasta aquelas pessoas que querem levar para o caminho errado. Eu oro, gente, para Deus, eu falo, Deus, eu quero ser amiga das tuas amigas. Senhor, me apresenta as tuas amigas e afasta de mim aquelas pessoas que não são tuas amigas, né? Se elas não querem ser, claro que cada pessoa que chega a mim que não conhece o Senhor, eu vou fazer tudo para que ela conheça, para levar para o Senhor. Mas, gente, tem algumas pessoas que não querem. Já tentei levar muitas amigas minhas para os caminhos de Deus e elas simplesmente não quiseram. Não quero isso para mim. Eu não vou perder a minha vida. Na verdade, tá ganhando, né? Mas acho que tá perdendo. Não vou perder a minha vida, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, Porque, enfim, é uma escolha, é o livre-arbítrio. Eu não posso forçar, se nem Deus força, né? Quem sou eu para forçar? Então... E algumas pessoas, sim, gente, e a gente acha que, não, mas não tem nada a ver. Gente, a Bíblia fala, Jesus falou assim, as más companhias corrompem os bons costumes. É muito mais fácil alguém te puxar para baixo do que você puxar alguém para cima. Imagina você em cima de uma mesa. Imagina você estar em pé em cima de uma mesa. O que é mais fácil? Você pegar uma pessoa que está no chão e subir, trazer essa pessoa para cima da mesa? Ou essa pessoa que está no chão puxar você para baixo? É muito mais fácil ela te puxar para baixo. A lei da gravidade, né? E no mundo espiritual também, entendeu? Então eu não acho que você é forte o suficiente. Eu posso andar com essa pessoa, não vai dar nada, não vou ser influenciável. Vai, gente, porque com toda a minha vivência com Deus, com toda essa caminhada de 25, 26 anos andando com o Senhor, com todas as experiências que eu tive com Jesus, teve uma época da minha vida que eu andei, sim, com companhias erradas e que eu tava indo pro lado errado também. Acaba influenciando, sim. Guarda uma coisa na tua cabeça, o ambiente sempre vence. O ambiente sempre vence. O ambiente que você andar, as pessoas com quem você mais conviver, elas vão te influenciar. Então não se acha o fortão, não se acha fortuna, porque a gente não é. A Bíblia fala que a gente deve fugir. Foge da aparência do mal. Jesus não fala nem só foge do mal, foge da aparência do mal. Então, se aquilo tem aparência do mal, foge. Se tem algo que tá, sabe, que o diabo tá tentando destruir teu casamento, porque ele tenta, gente, destruir famílias. Eu sei disso porque ele conseguiu destruir a minha. Eu sei o quanto eu fui afetada. Eu vou fazer um vídeo no meu canal sobre o meu testemunho. Tem vários testemunhos meus no YouTube de pessoas que me entrevistaram, mas eu quero fazer o meu com as minhas fotinhos, que nem eu postei esses dias no Instagram, na Jocum, quando eu fui missionária, quando eu raspei a cabeça, tudo. Eu quero, sabe, fazer esse vídeo para vocês e que nem eu falei assim, mesmo tendo todas essas experiências com Deus, bastou eu começar a andar com pessoas que não tinham o mesmo propósito que quando eu vi eu tava me desviando do caminho, entendeu? Daí opa! Então não adianta a gente achar, se Jesus falou foge da aparência do mal, foge, a gente tem que fugir, sabe? Então o diabo, ele sabe que destruindo um casamento, destruindo casais, ele destrói uma sociedade inteira, destruindo famílias, ele destrói uma sociedade inteira, né? Ele destruiu a minha família, o casamento dos meus pais, tudo. E o que aconteceu comigo? Eu fui pro mundão, eu experimentei drogas, adolescentezinha ainda, fiquei perdida, e era isso que ele queria, mas Deus é tão lindo que me resgatou, né? Mas muitos não têm essa oportunidade, ou não querem, porque quando eu me converti, eu tentei trazer todos os meus amigos, todos os que estavam nas drogas, todos, e muitos não quiseram. Alguns vieram, outros não quiseram. Mari, para com isso, aí é coisa de velho, depois que você já viveu tudo na vida, quando você estiver velho, você vai pra Deus, você vai pra igreja, você vai não sei o quê. Não se trata de igreja, gente, se trata de viver pra Deus. E eu descobri nele um prazer assim, e um preenchimento, uma paz que você não encontra no mundo, você não encontra em lugar nenhum, sabe? Não tem outro lugar onde você vai encontrar o que você encontra na presença de Deus. E você pode dizer, mas Mari, eu não sei orar. Não tem problema, só dobra o teu joelho e fala, Paizinho, eu não sei orar, me ensina.
Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha que coisa mais linda. Às vezes eu também, gente, tem dias que eu tô fraca, que eu só dobro o meu joelho e às vezes parece que eu não tenho o que falar, sabe? Mas Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente precisa, sabe? E às vezes eu falo, Espírito Santo, ora por mim, olha por mim. E, gente, nós temos os nossos altos e baixos, nós temos os nossos momentos, mas a gente não pode esquecer que em todo o tempo o Senhor está com a gente, em todos os momentos, sabe? E tem dias que você vai sentir a presença dele, e tem dias que você não vai sentir, e você vai decidir adorar, você vai decidir orar, você vai decidir ouvir o devocional, ler a palavra da mesma forma. Tem dias que você vai estar com vontade de se declarar para o teu marido, para a tua esposa, e tem dias que você não vai estar, mas você vai fazer mesmo assim, entendeu? Começa a comunicar amor. Quando você comunica amor, esse final de semana eu tava no Método CIS, que teve em São Paulo, e o Paulo Vieira, ele contou a história de uma mulher que chegou para ele e falou assim, Paulo, eu vou me separar. E daí ele falou assim, é mesmo? Mas o que aconteceu? Daí ela falou assim, eu não amo mais meu marido. Não, mas o que aconteceu? Aconteceu traição, isso, aquilo, não sei o que. Daí ela falou, não, eu simplesmente não amo mais ele. Mas ele fez algum mal pra você? Ele te bateu, ele não sei o que. Daí ela falou, não, ele é uma pessoa boa, simplesmente eu não sinto mais amor por ele, eu não amo mais ele. Daí o Paulo falou assim, nossa, que bom, que coisa boa, que não sei o que. Daí ela falou, Paulo, não tô entendendo, como assim que bom? Eu tô te falando que eu vou me separar. Mas daí o Paulo falou assim, mas o motivo é só porque você não ama mais ele, né, que você falou. Daí ela falou, sim. Dele, nossa, que bom que é só isso, não sei o quê. Daí ela falou, não tô te entendendo. Aí ele falou, se é só isso, que você não sente mais amor por ele, então isso é fácil de resolver, porque é só você começar a comunicar amor, porque as nossas palavras têm um poder enorme. E daí ela falou, como assim? E ele falou, começa a fazer as coisas que vocês faziam antes. O que você pode fazer para comunicar amor para ele? O que vocês faziam antes, que era uma comunicação de amor tua? A gente saía uma vez por semana com amigos nossos, a gente saía para jantar fora, eu fazia isso para ele, eu não sei o quê. Ela falou assim, então ele falou, comece a fazer isso de novo, comece a fazer. Daí ele deu um tempo lá, faça por tanto tempo pelo menos, sabe, começa a comunicar amor, porque a palavra tem poder, né, gente? Palavras faladas são sementes plantadas. Eu ouvi do pastor Samuel Wagner essa frase que eu amei. Palavras faladas são sementes plantadas. Escreve, anota isso daí. É muito bom você ter post-its. Você vê aqui em casa, tipo assim, às vezes você entra no meu closet, uma bagunça, bagunça no sentido, é cheio de post-it colado pelas paredes, pelo espelho, de frases, e aquelas frases ali, elas ficam até que elas entram em mim, que eu memorizei, decorei, aí então eu tiro e coloco outras novas, sabe? Então anota, cola, compra post-its para você colar, para você não esquecer, porque a nossa mente, ela sabota, né? Ela esquece. E aí fala assim, palavras faladas são sementes plantadas e palavras repetidas são sementes regadas. Então comunique amor. Eu sei que passaram uns dias, ela pegou e ligou chorando pro Paulo. E falou assim, ligou chorando pra ele. Daí ele atendeu e ela chorando, Paulo, ai, seu bruxo, não sei o quê. Daí ele, vixe, o que aconteceu agora? Daí ela falou assim, daí ele falou, o que foi? E ela falou, você mandou eu comunicar. Não. Aí ela falou assim, eu tô apaixonada. Daí o Paulo, vixe, tipo, na cabeça dele pensou, deve ter conhecido outro cara, se apaixonou, não sei o que lá e tal. Daí ele falou, sério? Mas por quem? Pelo meu marido. Dele, é mesmo? Sim, você falou pra eu começar a comunicar amor e hoje eu tô apaixonada por ele. Eu comecei a fazer as coisas que você falou. A gente sai junto uma vez por semana. Comecei a fazer as coisas que eu fazia no início e ser mais amorosa e comunicar amor, não sei o que lá. E hoje eu tô apaixonada por ele. Eu consigo ver as qualidades dele de novo, não sei o que. E eu tô mais apaixonada do que eu tava no começo. Olha que coisa linda, gente. Então, às vezes, a gente não vai estar com vontade, sabe? Nem todos os dias eu acordo empolgada para fazer o meu devocional, para orar. Mas quem que é o primeiro lugar na minha vida?
E nem sempre eu sinto a presença do Senhor como eu senti hoje, de chorar, de sentir aquela presença gostosa, de não ter mais vontade que aquele momento acaba, sabe? Que parece que não existe mais o mundo lá fora, é só você e Deus ali, aquela coisa gostosa. Mas quando eu não sinto, eu vou continuar sendo fiel a Ele, eu vou continuar orando. Eu vou continuar comunicando amor por ele. Então, assim, peça sabedoria para Deus no teu casamento, na criação dos teus filhos, sabe? Não haja com gritaria, com imposição, sendo mandona, sendo mandão, sendo, sabe? Isso só afasta, isso só repele. Então, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, convence. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Quando a minha mãe descobriu que eu tava nas drogas, gente, até então minha mãe não queria saber, né, de Deus, das coisas de Deus, assim, mas no momento que ela descobriu, que foi quando eu tinha 17 anos que ela descobriu, ela começou a buscar Deus com todas as forças dela. Ela começou a buscar, acordar todos os dias às 3 da madrugada, fazer campanha de oração, jejum, deixar meu nome nas igrejas, orar. E porque ela não podia me convencer de parar, mas Deus podia. Ela não podia fazer nada, não adiantava ela falar, para com isso faz mal. Não ia entrar no ouvido e sair pelo outro. Mas Deus podia. Então ela foi clamar aquele que podia mudar a minha vida, né? Então tem coisas que você não vai conseguir mudar na imposição, você não vai conseguir mudar querendo forçar, querendo ser, sabe? A Bíblia fala que a mulher rixosa, ou seja, aquela mulher briguenta, é pior do que uma goteira constante. Imagina uma goteira caindo na tua cabeça o tempo inteiro. Aliás, isso é uma forma de tortura de alguns exércitos, sabia, gente? A forma de tortura é deixar a pessoa lá amarrada e uma goteira ficar caindo nela. A pessoa pode chegar a enlouquecer com isso. Então, Salomão fala que a mulher briguenta, ela é como uma goteira, né? O tempo todo. O homem também, aquele homem rabugento, tá sempre emburrado, sempre de mau humor. Aquele negócio, tipo, ai, o que foi? Nada. E aquela cara, sabe? Tipo, gente, por favor, converse. Fala, olha, eu fiquei triste com isso, não sei o quê. Não fica nada querendo que a pessoa adivinhe o que ela fez que você tá chateada. Então fale, mas fale em amor. Eu já indiquei aqui pra vocês o livro Comunicação Não Violenta. Leem esse livro, gente. Ele é maravilhoso. Ele te ajuda, te ensina a como se expressar de uma forma que o outro vai entender sem se sentir ofendido, e ele vai se abrir para você e vai começar a te entender e vai sentir prazer em fazer aquilo que, sabe, que vai alegrar o teu coração e não te machucar, porque às vezes a forma que a gente fala, a gente quer falar de uma forma tão impositiva que aí repele o outro, daí que ele faz o oposto, só pela forma que você falou, certo? E você que ainda não é casado, que ainda não é casada, e você tem vontade, né, de ter um casamento, de ter tua família, de ter alguém, não importa a idade que você tem, a gente pare de olhar para as circunstâncias, que às vezes eu recebo mensagem aqui, sabe, ai, Mari, já tô com 40 anos, já tô com 45, já tô com 50, não sei o que, gente, o que existe impossível para Deus? O que existe de impossível para Deus? Não existe nada impossível. Essa semana eu assisti o filme Desafiando Gigantes. Se você ainda não assistiu, assiste esse filme. Se você já assistiu faz tempo, assiste de novo. Porque eu já assisti, sei lá, umas 20 vezes. Tem vários filmes que eu assisto muitas vezes, assim, porque renova, sabe? A gente tem que ver coisas que renovem a nossa fé. Então, se você ainda não tem essa pessoa, comece a orar e pedindo que Deus te dê essa pessoa, que Deus escolha. Por quê? Deus formou você, certo? E Deus formou essa pessoa que Ele tem para você, este homem, essa mulher. Então, Deus sabe no que vocês vão se encaixar, sabe a forma de cada um, tudo. E claro, gente, não existe relacionamento que não tenha alguma desavença. Não existe, tipo, sempre as mil maravilhas. Por quê? A Bíblia fala que o homem, ele, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro, a sua companheira. Então, às vezes, são nos conflitos que a gente vai melhorando, nos conflitos, nas conversas, né? Que a gente vai melhorando, que a gente vai reconhecendo, nossa, realmente eu preciso mudar isso, realmente eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso. Esses dias Deus me mostrou algo em mim que eu era orgulhosa e que eu não sabia, que tinha algo, um certo comportamento meu que era de orgulho. E eu falei, meu Deus do céu, eu chorei muito, chorei, porque eu tava orando e falando assim, Senhor, traga a luz, né, que nem eu oro com vocês aqui, Senhor, traga a luz, porque às vezes eu não vejo aquilo, né, às vezes não, eu não vejo aquilo que o Senhor vê, às vezes eu não vejo.
Então, traga luz. Tem alguma área da minha vida que eu preciso melhorar? Sempre tem, né? Que eu preciso melhorar, ou que desagrada o Senhor, que não agrada o Senhor, traga luz, tudo. E ele me mostrou uma determinada situação, depois de eu ter um tempo orando sobre isso. E eu chorei muito aquele dia, chorei muito, pedi perdão para Deus e me senti muito grata também por ele ter me mostrado, sabe? Porque quando a gente pede, Jesus fala assim, vocês não têm porque vocês não pedem. E quando pedem, vocês pedem mal para usar nos próprios prazeres de vocês. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradar a Deus, porque eu sei que eu tendo intimidade com Deus, agradando a Deus, todas as outras áreas da minha vida vão bem, né? Então, se você não tem ainda uma pessoa, eu falei aqui para os casados, né? E você que é solteiro, é solteira e quer ter alguém, ora, faça uma lista de como você quer essa pessoa, coloque as características físicas, as características espirituais, as características de caráter, de trabalho, né, de tudo que vier no teu coração, e apresenta para Deus essa carta. Não mostra para amiga, para amigo, para ninguém. É você e Deus. Por isso que Jesus fala, entra no teu quarto. Quando você for orar ao Pai, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Ou seja, são só vocês dois na intimidade. E ali você vai colocar para Deus. Deus, traga um homem, uma mulher que seja segundo o teu coração. Eu quero um homem, Senhor, que tema o Senhor, que ame ao Senhor muito mais do que a mim. Sabe? Eu quero, gente, um homem que ame a Deus muito mais do que a mim. Por quê? Porque se ele ama a Deus mais do que a mim, então ele jamais vai fazer alguma coisa para me machucar, jamais vai trair, jamais vai não sei o quê. Por quê? Porque ele ama tanto o Senhor, e o amor o amor pelo Senhor, ele traz temor do Senhor. Então ele sabe que qualquer coisa que ele fizer contra mim, ele vai estar fazendo contra o próprio Deus, vai estar entristecendo o próprio Deus, né? E a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas, e depois o resto, né? Primeiro é Deus. Então, peça nesse sentido, Senhor, eu quero um homem que ame o Senhor, eu quero uma mulher que ame o Senhor, que tema o Senhor, porque se ama o Senhor, teme o Senhor, tudo que antes de fazer qualquer coisa pra você, vai pensar, isso vai desagradar a Deus, eu jamais vou fazer, sabe? E vai te amar de verdade, porque a Bíblia fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, Cristo morreu pela igreja, né? Então, o homem deve amar nesse ponto. E se é um homem de Deus, ele vai te amar nesse ponto, que se for preciso morrer por você, dar a vida por você, ele dá. Então, por isso que vale a pena esperar em Deus. Quem já leu o meu livro Amor Próprio, conhece a história da geladeira vermelha, né? Que tá no primeiro capítulo, gente. Então, assim, não aceite a geladeira vermelha. Não aceite qualquer coisa. Porque o diabo, ele também sabe quando que tá próximo de chegar a tua bênção, aquilo que Deus tem pra você. Aí ele pega e ele sabe aquilo que mexe contigo, ele chega na frente pra te enganar, oferecendo algo parecido, mas que não é o que Deus tinha pra você. E aí você acaba caindo naquilo e perdendo aquilo que era pra ser teu. Então, por isso, a gente tem que estar com muita comunhão com Deus pra gente não cair nas astutas ciladas do diabo, né? Continuando. Versículo 10. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu, todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Gente, aqui tem outras partes mais pra frente na Bíblia que explica que, que a pessoa tá livre do casamento no caso se há traição, entendeu? Então, por exemplo, se o cara traiu a mulher diante de Deus, ela tá livre pra se casar de novo. Ela tá livre, entendeu? Ele não. Ele tá, ele cometeu adultério, ele tá em adultério, mas ela diante de Deus tá livre. Ou, lógico, diante da morte, né? Se um dos dois morrer, o outro tá livre para se casar de novo, para ser feliz com outra pessoa, ou se foi traído, também tá livre, né, para se casar com outra pessoa. E é claro que a gente tem que analisar todo o contexto também, né, gente? Todo o contexto no sentido, a pessoa tá num casamento lá que tá apanhando, que é agredida fisicamente, não sei o que, indigno, eu não consigo ver que Deus quer isso pra uma pessoa. Não, agora se casou, agora você vai ficar apanhando, você vai ficar sendo espancado, você vai ficar sendo... Não, também não vejo isso, entendeu? Então, assim... Claro, e você tem que ver qual que é a tua participação nisso também. Porque tem
tem mulher que provoca, que parece que gosta de apanhar, gosta de causar briga, e não é culpa dela, é um vício emocional. Porque talvez ela cresceu vendo isso em casa, vendo briga, vendo agressão, vendo gritos, vendo tudo isso. Então, o que aconteceu? Isso se tornou algo familiar para ela. Então, é como se, tipo, se não tivesse briga, se não tivesse surra, se não tiver agressão, se não tiver conflito, é como se tivesse algo errado. Ou ela nem se sente amada, assim, porque aquelas brigas, aquela gritaria, aquilo tudo que aconteceu na infância dela ou na infância dele se tornou um vício emocional. Então a pessoa sempre vai procurar voltar naquilo que lhe é familiar, entende? E aí sim, aí você precisa de cura. Se você identificar isso em você, aí você precisa de cura, você precisa de discipulado, você precisa fazer ou terapia ou coach, buscar ajuda. Né, buscar ajuda para ser curado disso, porque senão vai estar sempre repetindo, você pode terminar uma relação, entrar em outra, vai ser a mesma coisa, ou você termina outra, entra em outra, acaba na mesma coisa. Então, assim, aí precisa de cura, porque um vício emocional, a gente não cura assim, né, tipo, não quero mais isso para mim. Não, é um vício, é igual uma droga, é igual alguma coisa, tem que fazer todo o processo de desintoxicação, certo, gente? Então, vamos lá. Continuando no versículo 13, Jesus e as crianças. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas, ou seja, de coração puro, né? Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Então, gente, receber o reino de Deus como uma criança, o que Jesus falou aqui? Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Por quê? Porque uma criança, ela não duvida, entendeu? Ela acredita e às vezes nós somos adultos demais, céticos demais, questionadores demais, e não adianta, a gente nunca vai conseguir entender o mundo espiritual através do racional. Com a nossa racionalidade não tem como entender o espiritual, entendeu? Então uma criança, ela não fica no racional. Mas será? Mas não sei o quê. Você pode ver, você conta uma história para a criança, ela fica, né? Ela fica assim, ela viaja, ela entra ali na história. Então, como que você vai ter um relacionamento de intimidade com Deus se você não acredita em Deus, não acredita nas coisas espirituais, no mundo espiritual? Então, aquele que não recebe o reino de Deus como uma criança, com um coração puro, com um coração que acredita, não vai entrar, não vai conseguir ver nem viver o reino de Deus, porque ainda ele está na razão. Ele não sai da razão, sabe? Ele está na intelectualidade, e a gente não entende o reino na intelectualidade, a gente entende na espiritualidade. O jovem rico, seguindo aqui versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai,
mãe, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãs e irmãos, mães, filhos e campos, como eles, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Gente, o que Jesus estava dizendo aqui? Que rico vai para o inferno? Não. O que aconteceu? Quando esse rapaz foi a Jesus, ele foi: bom mestre, o que eu devo fazer? Ele queria mostrar quão bonzinho ele era. Ele já sabia quais eram os mandamentos, né? Ele quis mostrar quão bonzinho, obediente, como ele cumpria todos os mandamentos e tal. E daí Jesus falou: bom, você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, tudo. E daí ele falou assim: mas isso eu já tenho obedecido desde a minha infância. E aí Jesus olhou para ele e falou assim: então vai, vende tudo que você tem, porque Jesus olhou para ele e o amou. Só que Jesus viu no coração dele o apego pelas riquezas. Porque muitas pessoas se enganam falando assim: o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, gente, não está escrito isso. Está escrito: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro, no amor ao dinheiro tem ganância, tem trapaça, um engana o outro, tem corrupção, como a gente está vendo no nosso governo, tem guerras, tem, sabe, é uma ganância, como Salomão falou, que os nossos olhos nunca se satisfazem, é mais. Então Jesus falou aqui no sentido de que é difícil um rico entrar no céu por causa da ganância, de sempre querer mais. Não, quando eu tiver mais eu vou ajudar as pessoas. Não, quando eu tiver mais eu vou fazer isso. Quando eu tiver mais eu vou contribuir. E, sabe, não é verdade. Se você, com o que você tem hoje, você não ajuda pessoas, você não vai ajudar quando você tiver bilhões. Porque tem gente que fala: nossa, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar fulano e cicrano, ia ajudar instituições, ia não sei o quê. Meu, se você não é fiel no pouco, esquece, você não vai ser fiel no muito. Jesus falou: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, mas aquele que é infiel no pouco também vai ser infiel no muito. Então, como eu falei aqui no outro devocional passado, não existe ninguém tão pobre que não tenha nada para doar. Você sempre tem algo que você pode fazer pelos outros, seja um abraço, seja uma escuta, seja uma visita no hospital, numa cadeia, onde for, você pode doar. Se você não é fiel, e Jesus fala assim: seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas que se tornam ricas, elas ficam cada vez mais gananciosas, elas querem mais, e elas ficam tão focadas em mais, porque elas ficam sempre competindo, olhando para aquele que tem mais. Aí ela vai lá, compra um iate, sei lá, de 70 pés, 72 pés, né? E aí ela vê o outro lá que tem um de bem maior, o dobro do dele. Aí ele fica se comparando e se sentindo inferior. Poxa, o meu tem não sei o que, eu vou trabalhar mais e vou comprar um daquele tamanho. Gente, sempre vai existir alguém que vai ter mais dinheiro do que a gente, que vai ser mais bonito que a gente, que vai ter mais talento, que vai ter mais não sei o que. E se você ficar olhando para isso, você vai viver uma eterna insatisfação. Por isso que Salomão fala: os olhos dos homens nunca se satisfazem, é querer mais. Mas Jesus não falou que é impossível, porque daí Pedro falou assim: Senhor, neste caso, então neste caso, quem pode ser salvo? Aí Jesus respondeu no versículo 27, Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus, então, é possível. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa rica, sim, e Deus quer que a gente seja rico e próspero, gente. Por quê? Porque quanto mais próspero você for, quanto mais dinheiro você tiver, mais pessoas você pode abençoar, mais você pode abençoar o reino. E Deus quer te ver feliz, porque até a gente estava falando de casamentos. Muitos casamentos, eles entram em conflitos, existem brigas, tudo por causa do dinheiro, sabe? Começa a faltar as coisas, e imagina
imagina, é desesperador você ver contas vencendo, você não poder dar coisas pro teu filho, uma boa educação, um bom plano de saúde, sabe? Entendeu? Então isso causa conflito, sim. E o nosso Deus, ele não é o Deus da escassez, ele é o Deus da abundância. O problema não é você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem você. Lembra aquela frase que eu falei outro dia, que eu escutei do Kaiser, que fala assim: dinheiro no bolso é uma bênção, mas dinheiro no coração é maldição. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Que, infelizmente, muitas pessoas que enriquecem, elas se corrompem, elas se perdem. Elas querem mais, elas entram no nível de ganância que nunca tá bom. E elas estão sempre esperando ter mais para então fazer alguma coisa pelo reino, entendeu? Para então ajudar as pessoas, para então não sei o quê. E Jesus fala que não, que quem é infiel no pouco também vai ser no muito, entendeu? Então, mas para Deus tudo é possível, porque quando você tem um coração em Deus, você pode ser um bilionário, multimilionário, um trilhardário, que você vai investir no reino, sabe? Você vai investir no reino, você vai ser mantenedor de missionários, de pessoas que estão aí no campo, entregaram suas vidas, entregaram tudo, gente. Eu já fui missionária por anos, eu sei o que é isso, eu sei o que é você orar por um sabonete, por um papel higiênico, eu sei a alegria que é você comer um cachorro quente, algo diferente, sabe? Porque foi uma escolha que eu fiz, foi uma renúncia que eu quis viver isso para Deus, para ter... sabe, para experimentar Deus assim em toda a plenitude que eu podia. Isso é a minha experiência, cada um vive a sua. Não tô falando que você tem que fazer isso para experimentar Deus, cada um é do seu jeito, cada um Deus chama da sua forma. E a minha foi desse jeito, entende? Então, assim, quantas pessoas que você pode ajudar que você tá deixando de ajudar? É um sorriso, é um abraço, é um elogio para alguém que você encontra, numa panificadora que você vai. Eu lembro que o Thiago Brunet, um dia, ele falou que ele chegou no aeroporto, estava esperando o voo dele, e aí ele pediu um cafezinho e a mulher não levava. Só um pouquinho que eu vou tomar água. E a mulher não levava o café. Não levava. E aí ele foi lá e pediu de novo. Olha, a gente pediu um café e tal, e o café não tá quase na hora do meu voo, não sei o quê. Tava ele e a esposa dele. E aí ele chegou, daí a mulher chegou assim e tacou o café na mesa, que derramou um monte assim na mesa, sabe? E ele falou que o café custava R$14. E daí ele falou assim: meu Deus do céu, a mulher derrubou uns R$5 aqui de cada café na mesa, tudo brincando assim, sabe? A mulher jogou assim o café. Daí a esposa dele falou assim: não, vamos falar com o gerente, o que é isso? Ela tratar a gente dessa forma, não sei o quê. Daí ele falou assim: não, amor, não vamos falar com o gerente. Pensa bem, a gente não sabe o que está acontecendo com ela, se ela saiu de casa hoje cedo para trabalhar, deixou o filho doente, se está com contas, como que está a vida dela, o que ela está passando. Ela está olhando aqui as pessoas no aeroporto, todo mundo feliz, indo viajar, saindo de férias, não sei o que, curtindo a vida, e ela aqui trabalhando desde cedo, talvez desde madrugada, com o filho doente em casa, com não sei o que. E aí ele pegou e foi pagar. Na hora que ele foi pagar o café, ele falou assim: muito obrigada. Dela: obrigada pelo quê? Daí ele falou assim: muito obrigada por você ter nos servido. Eu sei que hoje tá sendo um dia difícil para você. Eu sei que não tá nada fácil, mas mesmo assim, você tá aqui, você tá servindo as pessoas, você não sei o quê. Daí disse que aquela mulher começou a chorar. E ele falou assim: olha, o que você tá vivendo isso não é o seu destino, é só uma trajetória. Você não chegou ainda no seu destino, mas isso vai passar. E você vai chegar, é só uma trajetória, é só um processo, vai passar. E ela chorou muito, sabe? Quanto que ela precisava daquela palavra e o quanto às vezes a gente não tem essa sensibilidade de perceber, gente, as necessidades dos outros, sabe? Tem gente que fica irritado que alguém tá apressado no trânsito, tipo, correndo ou buzinando atrás de você. Uma coisa que eu aprendi é não ficar irritada com isso, sabe? Às vezes eu tô, tipo, sei lá, eu tô mais devagar, ou o semáforo abriu e eu não saí imediatamente, alguém atrás já dá aquela buzinada e passa correndo e acelerando, ou, tipo, eu falo, eu não sei se tem alguém doente dentro desse carro, eu não sei o que aconteceu, se essa pessoa tá indo socorrer alguém, eu não sei como que tá sendo o dia dela, então eu abençoo essa pessoa,
sabe? Eu abençoo, eu estendo a minha mão, Senhor, abençoe, vai em paz, que você seja abençoado, seja o que for, sabe? E eu não vou buzinar de volta, porque é uma buzina que você dá, que você irrita uma pessoa, a pessoa já chega em casa nervosa, já briga com a mulher, já não sei o que, já... Entende? Então, pra quê? A gente tá aqui pra gente causar paz no mundo e não conflitos. Então, às vezes, a gente vê a atitude daquela pessoa e a gente não consegue ter a empatia de olhar o que tá por trás. Por que a mulher jogou aquele café daquele jeito? Por que ela tava, sabe, tão... Porque isso não é a nossa natureza, gente. A nossa natureza são as características de Deus, do Criador, que é amor, que é paz, que é bondade, que é benignidade. Então, quando a gente não tá assim, a gente tá fora daquilo que são as características dele, mas no nosso fundo do coração é bondade. Então, vamos olhar assim com mais bondade para as pessoas e entender, né, se colocar no lugar delas, fazer um elogio, agradecer. Você vai numa panificadora, eu sempre, procuro fazer um elogio, falar, seu sorriso é lindo. Esses dias eu cheguei para uma mulher, foi sábado, uma senhora assim, eu falei, nossa, você é muito elegante. Ela me olhou assim, ela, sério? Eu falei, sim, você é... E realmente é um elogio sincero, eu achei ela super elegante. E ela ficou toda feliz, e de repente aquilo foi... Ela ganhou o dia com aquele elogio, sabe? Eu falo, você tem um sorriso lindo, ou parabéns pelo seu atendimento. Sempre eu procuro falar, sabe? Parabéns pelo seu atendimento, muito obrigada. Ou elogiar a mulher que limpa o banheiro público, banheiro do aeroporto, banheiro de onde eu for, eu falo, parabéns, tá tudo muito limpinho, cheiroso e tal. Ela dá aquele sorrisão assim, sabe, poxa, eu fui notada, eu recebi um elogio, e talvez aquele elogio seja o único que ela recebe naquele dia. Então não existe alguém falar que não tem o que dar, todos nós temos o que dar, e se você for fiel no pouco, nas mínimas coisas, pode ter certeza que Deus, ele é um Deus fiel, um Deus que honra a palavra dele. Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar sobre o muito. Você pode não estar vendo hoje as coisas acontecerem, porque a gente não come os frutos no mesmo dia que planta a árvore, mas continue plantando, continue regando, continue comunicando amor, que você vai ver. Você pode começar a comunicar amor, de repente o teu casamento está em crise, começa a comunicar amor, começa a fazer as primeiras coisas que você fazia lá atrás, as pequenas gentilezas, sabe, pequenas coisas que vão comunicar amor sem que você diga uma palavra. Levar um copo de água, perguntar, você tá bem? Sabe, as pequenas gentilezas que vão se perdendo com o tempo. Não sei o que lá, pega você. Sabe, isso vai matando, gente. O amor, anotem isso aí. O amor, ele nasce e morre pelas pequenas coisas. O amor nasce, mas também ele morre pelos pequenos detalhes. Não são os pequenos detalhes que a gente se apaixona por alguém? A preocupação dela, uma ligação no fim do dia, ou uma mensaginha no meio da tarde da correria falando... Tô mandando essa mensaginha só para dizer que no meio da correria eu pensei em você. São pequenos detalhes que não custam nada. E a gente, sabe, é muito bom para um casal também relembrar de como eles se conheceram, sabe, contar um pro outro. Lembra quando a gente não sei o quê? Lembra quando a gente olhar as fotinhos lá do começo e começar a restaurar, sabe, aquilo que foi sendo corroído com o tempo, com a rotina, com os problemas. Porque às vezes a gente acha que saindo de um relacionamento e indo para o outro não vai ter problema. Gente, vai ter, daqui a pouco aparecem os mesmos problemas, as mesmas coisas, você está trocando 6 por meia dúzia, entendeu? Então olhe para aquilo que o teu marido tem de bom, aquilo que a tua esposa tem de bom, porque o que te levou a se apaixonar por ele, por ela, no que você também tem errado, e nisso a gente precisa muita humildade, né? Eu achei lindo o testemunho da Camila Vieira, no Método CIS, que ela falou que ela era mulher perfeita, mas ela era orgulhosa e ela não conseguia enxergar esse orgulho, e esse orgulho estava acabando com o casamento dela. E ela conta de uma forma tão linda, assim, a humildade dela, quando Deus ministrou, sabe, isso, ela se quebrantou e hoje o casamento dela é restaurado, coisa mais linda, assim, porque ela teve humildade de ver o quanto ela estava sendo orgulhosa e o quanto isso estava destruindo com o casamento dela. Né, gente? Então vamos lá, pra gente não se prolongar tanto. Versículo 32. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios.
que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então vocês percebem que Jesus falou várias vezes para os discípulos que isso ia acontecer, mas mesmo assim eles não entendiam, né? Mesmo depois que Jesus, quando Jesus morreu, eles acharam que era o fim. E Jesus tinha falado, já avisado várias vezes que ele ia ressuscitar. Versículo 35, o pedido de Tiago e João. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Beber o cálice que ele está bebendo quer dizer da morte, né, gente? Que ele ia passar, né? Pelo batismo da morte, tudo que ele ia passar. Podemos, responderam eles, e Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo que eu estou sendo batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, ou seja, eles iriam sofrer, né, porque os cristãos primitivos sofreram muitos, foram mortos, despedaçados, comidos por animais, por onças, tigres, tudo por pregar o evangelho. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Então, na verdade, eles estavam querendo, tipo, glória ali, né? Ai, permite que a gente sente um à tua direita, outro à tua esquerda, tipo, buscando um lugar, né? Tipo, onde, nossa, eu sou visto. Muitas pessoas hoje, gente, cristãos, né, o que estão na igreja, elas estão, tipo, mais preocupadas com o cargo, em ocupar um cargo, uma posição de destaque, não sei o quê, do que ocupar um lugar no coração de Deus, ter um lugar especial no coração de Deus. E o lugar que a gente mais deve desejar é a presença, sabe? É estar na presença dele, nem que seja no teu quarto, que seja no teu quarto onde ninguém tá vendo. E o honrar, e o te exaltar, e te dar um cargo, e te dar um lugar, isso é de Deus, entendeu? Deus que vê no secreto, ele vai te recompensar. Mas não é a gente buscar esse lugar de aparência, de ser reconhecido, não. Adore a Deus, só se preocupe em adorar a Deus e ter teu relacionamento com Deus, que ao seu tempo, ele vai te honrar diante das pessoas, tá bom? Continuando, versículo 41. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. E Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem o poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, ou seja, servir a todos. Pois nem mesmo o Filho de Deus veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, gente, é aquilo que eu falo, o reino de Deus, ele é exatamente o oposto do reino aqui da terra. Por isso que Jesus fala que a gente não é dessa terra aqui, a gente não pertence ao planeta Terra, aqui não é o nosso lar, entendeu? Eu não sei vocês, mas eu às vezes sinto uma saudade do céu, uma saudade, ai Jesus, eu sei que eu tenho que cumprir o meu chamado aqui, tem pessoas para serem alcançadas através da minha vida, eu sei, mas ai, que vontade de estar aí contigo, que saudade do céu, que saudade da minha casa, do meu lar, porque eu sinto saudades do céu, eu sinto saudades como, tipo, eu sei que aqui não é o meu lar, entende? Mas eu sei também que eu tenho o meu chamado para cumprir aqui primeiro, antes de ir. E Jesus, ele estava falando aqui na terra, quem é considerado importante são os governantes, né? Que todo mundo serve, que todo mundo obedece, que não sei o quê, né? Que dominam, e as pessoas, e elas exercem poder sobre as pessoas, não sei o quê. Mas ao contrário, ele fala ao contrário, é que no reino de Deus é ao contrário, é quem quiser se tornar importante entre vocês, deverá ser servo. Ou seja, você quer ser importante no reino de Deus, seja aquele que mais serve, né? Quem quiser ser o primeiro, ele falou, deverá ser escravo de todos. Escravo quer dizer servo, aquele que serve. Pois nem mesmo o Filho do Homem, ele está falando, nem mesmo eu vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Então ele está falando, gente, eu não vim aqui para ser servido.
Ele que, tipo, é a maior autoridade do universo. Não existe autoridade maior, né, do que Pai, Filho e Espírito Santo. Ele maior que qualquer governante, qualquer presidente, qualquer rei, qualquer não sei o que lá. Ele é a maior autoridade. Ele falou, eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Quem que lavou os pés dos discípulos? Jesus. Vocês viram algum discípulo lavar os pés de Jesus? Jesus tomou a iniciativa, Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos e secou. Entendeu? Então, você quer ser grande no reino de Deus? Você quer ser grande para Deus? Sirva. Sirva quando ninguém está olhando. De preferência quando ninguém está olhando. Porque a Bíblia fala que quando você faz isso para ser visto pelos homens, você não vai receber nada de Deus. Você já recebeu a glória de homens, que é, como ele é bonzinho, como ele serve, como ele não sei o quê. Agora, quando você faz em secreto, Jesus falou, quando você faz em secreto, o teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar. Aí sim, entendeu? Por isso que Jesus fala, não saiba da tua mão esquerda o que fez a tua direita. O que ele estava querendo dizer? Quando você ajudar alguém, quando você fizer alguma coisa por alguém, não seja como os fariseus e os hipócritas que saem aí anunciando. Ai, porque eu ajudo não sei quem, eu ajudei não sei quem, eu dei não sei quem lá para não sei quem, eu não sei o que lá. Faça quietinho. Você e Deus, só Deus vendo, entendeu? Não fale para ninguém. Ninguém precisa saber as tuas obras de caridade. Você não precisa anunciar. Faça quietinho, você e Deus. E aí sim. Porque se você fizer para os outros verem, Jesus fala que você não vai receber nada, recompensa nenhuma. Porque a tua recompensa você quis sendo admirado, elogiado e tendo a glória dos homens. Então, não vai receber nada. E aí Jesus fala, mas quando você faz em secreto, o Pai que vê em secreto, aí ele vai te recompensar. Por isso, não saiba da tua mão direita o que fez a tua esquerda. É muito feio quando você ajuda pessoas e você sai contando para os outros que ajudou. Então, não faz isso, porque você não vai receber recompensa nenhuma. Continuando, 46. O cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi, gente? Porque José, ele era da descendência de Davi, tá? Por isso que fala filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. E o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, olha que coisa linda. Tentaram repreender ele, entendeu? Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E tentavam, fica quieto, para de incomodar o mestre. Mas ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou. Ele conseguiu chamar a atenção de Jesus. Então não deixa nada te calar. Não deixa, não deixa o teu medo te calar, não deixa o diabo, que é sujo e acusador, te calar. Se você caiu em algum pecado, a Bíblia fala que o diabo, ele é acusador. Se você caiu em algum pecado, o diabo está tentando lançar isso jogar isso na tua cara e falar, quem é você? Para ir orar, para ir falar com Deus, olha o que você fez. Dobre teu joelho e peça perdão, Pai. Eu pequei contra ti, Senhor. Eu fiz isso. Ou eu senti isso. Ou eu senti inveja de fulano de tal. Ou eu falei mal, eu fiz fofoca. Porque tudo isso é pecado, gente. Tudo fazer fofoca, escutar fofoca. Ou seja algo que você tenha feito, cometido contra o teu corpo. Ou seja o que for. Peça perdão para Deus, se arrependa de verdade, e a partir do momento que você pediu perdão e se arrependeu de verdade, a Bíblia fala que Deus joga o nosso pecado no mar do esquecimento. No mar do esquecimento. Eu acho isso lindo, porque Deus se esquece. A partir do momento que você se arrependeu e pediu perdão, Deus se esqueceu daquilo. Então, se você for pedir perdão de novo, porque Deus perdoa, o problema é que às vezes a gente não se perdoa. Aí você fica lá, Senhor, me perdoa.
Aí Deus olha e fala, filha, mas não sei do que você está falando. Você está pedindo perdão do quê? Porque ele já lançou no mar do esquecimento. Se você já pediu perdão, já confessou, já se arrependeu, ele já não se lembra mais disso. Deus, ele não é acusador. O diabo é acusador. Porque ele sabe que através da acusação ele vai te afastar de Deus. Entendeu? Através da acusação. Aí você fica, não, eu não sou digno de orar, não sou digno de chegar diante de Deus. Jesus não veio pros sãos. Jesus falou assim, não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Então, sim, gente, a gente pode errar, a gente vai talvez tropeçar no caminho, não é por isso que eu vou, eu sei que eu vou ser perdoado, que eu vou pecar, não, daí você já fez com a intenção, né? Mas se você, fez, caiu, tropeçou em alguma coisa, peça perdão e não aceite a acusação do diabo. Quando você for orar, falar com Deus, o diabo vai tentar te acusar, trazer isso na tua memória, entendeu? Falar que você não é digno, falar, Satanás, cala tua boca agora, eu te repreendo, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Eu não aceito nenhuma acusação, porque a Bíblia diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu já confessei, já pedi perdão e Deus já lançou no mar de esquecimentos. Nem Deus se lembra mais quem é você para querer ficar me acusando. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não aceito essa voz. E pronto. Sabe? E chega com confiança. E o cego gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava, gente. Às vezes a gente tem que clamar, Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, eu preciso te conhecer. Senhor, eu preciso ter uma experiência contigo sobrenatural. Senhor, eu quero te conhecer não só de ouvir falar, não só de ouvir as experiências de outras pessoas, de ouvir as experiências que a Mari tem contigo, teve contigo, que ela tem. Eu quero ter as minhas experiências contigo. Senhor, tem misericórdia de mim. E até que uma hora Jesus vai olhar e falar, ela quer mesmo ter intimidade comigo, ele quer mesmo, é insistente, então vai receber o que tá pedindo. Então às vezes a gente é testado sim, gente. E olha só, e Jesus sabia que ele era cego, né? E aí Jesus ainda pergunta, o que você quer que eu te faça? Parece piada, né, Jesus perguntar, o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero uma roupa nova, um terno novo. Se o cara era cego, é óbvio que o que ele queria era enxergar. Mas Jesus quer ouvir a gente falar, entendeu? Jesus quer ouvir a gente pedir. Por isso que a Bíblia está escrito, pedir e dar-se-vos-á. Então, Senhor, para você saber que quando você receber, foi o Senhor que te deu, para que toda a glória seja dele e não tua. E aí ele falou assim, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Gente, eu amo isso aqui, eu falo muito isso nos meus vídeos lá no YouTube. A sua fé o curou. Então, como que a gente alcança as coisas? Pela fé. Pela fé. Se você não tem fé, não tem como receber. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que Jesus não pôde realizar milagres em determinados lugares por causa da incredulidade das pessoas. Ele falou, a tua fé te curou. Jesus podia ter falado, eu te curei, pronto, vai, agora você está vendo. Ele falou, a tua fé te curou, porque você teve uma fé tão grande que eu podia fazer isso, então você recebeu. E eu acho lindo aqui, ó, que fala imediatamente. Quando você tem fé, algumas coisas acontecem imediatamente. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha só que legal, ele não só recebeu a bênção e foi embora, porque tem gente que quer só as mãos de Jesus. Existem os filhos interesseiros e os filhos interessados, e isso faz toda a diferença. Aí você não entende por que algumas pessoas têm tanta intimidade com Deus, as coisas dão certo na vida dela, sabe? Ela tem uma vida linda e às vezes você até inveja. Por quê? Porque essa pessoa é um filho interessado e não interesseiro. E tem gente que é interesseiro, porque esse cego ele podia ter sido um interesseiro. Recebeu, recuperou a visão, nossa, ele podia sair, nossa, agora eu quero ver tudo, eu vou curtir com os meus amigos, eu vou não sei o que, eu vou, sabe, aquilo que Jesus deu para ele. Mas não, o que ele fez? Ele recuperou a visão e ele seguiu Jesus pelo caminho, ele se tornou um discípulo, se tornou um seguidor de Jesus, tipo, não largo mais. Olha a gratidão do coração dele, né? Então, às vezes a gente pede uma coisa, a gente quer, e quando a gente recebe, gente, a gente esquece de manifestar a nossa gratidão. Então a gente tem que orar e falar, Deus, me torna um filho, uma filha interessada em ti, na tua presença, naquilo que alegra o teu coração. Eu quero fazer aquilo que alegra o teu coração. Então, não seja interesseiro, seja interessado. Porque quando você é interessado, Deus cuida dos teus interesses, daquilo que é importante para você. Pode ficar tranquilo, que Ele sabe os desejos mais íntimos do teu coração.
Ele sabe o que você precisa, ele conhece o teu armário, conhece a tua despensa, conhece os teus boletos, conhece as tuas contas, conhece as tuas necessidades. Agora, quando você é um filho interessado em Deus, em ter intimidade com Deus, em conhecer a Deus, aí ele se torna interessado nas tuas coisas. Então, que sejamos filhos interessados, não filhos interesseiros. Certo, gente? Então, essa é a palavra de hoje. O grandinho, né? O Marcos 10. Então, vamos orar para a gente encerrar a palavra de hoje, o devocional de hoje. Paizinho amado, quanta gratidão, Senhor, pela Tua palavra. Quanta gratidão, Espírito Santo, por esse tempo que o Senhor nos ensinou, nos ministrou a Tua palavra. Quantas coisas lindas o Senhor nos ensinou neste momento, Senhor. Muito obrigada, Pai, por esse momento, por esse tempo. Obrigada, Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos ensina todas as coisas, Deus. Obrigada por esse amor tão grande, Senhor, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigada, Senhor, porque, Jesus, você pagou um preço tão alto, Senhor, pelos meus pecados, pela minha salvação, pela minha redenção, Senhor, pela salvação de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa palavra aqui agora. E, Senhor, obrigada porque o Senhor nos perdoa, Deus, quando nós pecamos contra Ti. O Senhor nos perdoa e o Senhor lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Não permita que o diabo acuse a ninguém agora, Pai. Talvez ele está tentando acusar algumas pessoas aqui, dizendo que elas não são dignas. Mentira de Satanás. Elas são dignas porque elas foram compradas com preço de sangue, do Teu sangue, Jesus. Elas são Tuas. E a Tua palavra diz que não há acusação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Tua palavra diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, tende um advogado, que é Jesus. João falou isso, Senhor. Senhor, muito obrigada por nos perdoar, Senhor. Muito obrigada por nos amar. Muito obrigada por nos ensinar a cada dia. Muito obrigada por esse amor tão grande, Senhor, capaz de ter passado tudo que o Senhor passou. Tanta humilhação, tanta dor física, emocional, na alma. Tanta dor, Senhor. A dor da morte, uma das piores mortes que tem, a morte da cruz, asfixiado. Obrigada por tudo que o Senhor passou por nós, para que nós não precisássemos passar. Senhor, que cada palavra que o Senhor nos ensinou nesse dia aqui, através desse devocional, através dessa palavra, que o Senhor escreva, Deus, que o Senhor grave na tábua do nosso coração, para que a gente nunca mais venha se esquecer. A Tua palavra diz que o Teu Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. Nos ajude, Espírito Santo, a sermos filhos interessados no Senhor, interessados na Tua presença, Pai, e não filhos interesseiros. Nos ajude a orar, Senhor, nos ajude nas nossas fraquezas. Somos tão falhos, Senhor, temos tantas coisas para aprender, somos tão cegos, às vezes, em relação a gente mesmo. Tantas coisas no nosso interior que nós não enxergamos e, às vezes, nos achamos tão bons, Senhor. Como o Senhor me mostrou nesses dias que havia ainda uma raiz de orgulho no meu coração, Senhor. Muito obrigada por ter me mostrado, isso é o Teu amor. Eu vinha clamando ao Senhor e o Senhor mostrou. E quando o Senhor traz luz sobre alguma coisa, o Senhor também traz a responsabilidade para nós mudarmos aquilo. Senhor, que o Senhor venha trazendo luz, Senhor. Continua trazendo luz na minha vida, naquilo que eu preciso melhorar, naquilo que eu preciso ser melhor, naquilo que eu preciso, Senhor, mudar. Venha trazendo luz, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão ouvindo essa oração agora. Venha trazendo luz na vida da família deles, Deus, que talvez não Te conhecem ainda, não ouvem a Tua palavra, Senhor. Venha trazendo luz, trazendo sabedoria, Senhor. Aqueles casais que estão em conflitos, Deus, que estão pensando em se separar, se divorciar. Senhor, que o Senhor possa restaurar, Senhor. Às vezes é o diabo agindo para separar, para destruir uma família, para que crianças cresçam no lar ouvindo gritos, brigas, Deus, um casamento disfuncional, para que depois elas também tenham um relacionamento disfuncional. Pai, eu peço no nome de Jesus que o Senhor venha curar essa família, Deus, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha alcançar, Senhor, que o Senhor venha dar livramento para essas crianças, Deus, que estão vivendo isso, que estão vendo isso nas suas casas. Pai, em nome de Jesus, proteja os Teus pequeninos, Senhor. Senhor, as crianças são a fonte, Deus, são a fonte. E aquilo que elas veem, elas vão sendo programadas, Senhor. E depois elas vão repetir. Senhor, que elas tenham pais e mães sábias, Senhor. Que neste dia o Senhor esteja dando sabedoria a essa esposa, Deus. Que o Senhor esteja dando sabedoria a esse marido.
sabendo que um joelho no chão pode muito mais do que milhões de palavras, de imposições, de brigas e de gritos, que um joelho no chão pode mudar o coração de qualquer um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós poderíamos pedir sabedoria ao Senhor, que o Senhor nos daria. Dá-nos a Tua sabedoria, Senhor, que é totalmente diferente da sabedoria desse mundo. Deus, o Senhor falou, Jesus, que o Teu reino, Senhor, é completamente diferente do reino aqui da terra. Aqui é quem tem poder, quem está no governo, quem está em posições elevadas é que manda, é que é grande diante das pessoas. Mas o Teu reino é tão diferente, Senhor. O maior no Teu reino é aquele que mais serve. É aquele que é servo de todos, como o Senhor disse que o Senhor veio para servir e não para ser servido. Senhor, nos ajude, nos dê mais empatia, Senhor. Nos ajude a olhar para as pessoas com amor. Porque o Senhor falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos ajude a nos amarmos, a termos amor próprio, para que a gente possa também amar o próximo como a gente se ama. Deus, dá-nos empatia, como aquele exemplo que o Thiago Brunet falou daquela mulher que devia estar com o coração tão aflito, Senhor, por isso ela agiu de uma forma tão amarga. E a gente não sabe como está sendo o dia da pessoa e a gente já quer ir falar com o gerente, já quer fazer mais mal ainda, tornar pior ainda o dia da pessoa. Nos perdoa, Senhor, quando somos insensíveis e olhamos somente a aparência, Senhor, ou quando alguém buzina pra gente e a gente fica bravo, ou quando a gente não deixa alguém passar no trânsito. Que egoísmo, Senhor. 1 segundo a mais, a menos não vai fazer diferença e às vezes nós fechamos a pessoa e não deixamos ela passar. Deus, nos ajude a sermos mais gentis, Senhor. Nos ajude a comunicarmos amor em pequenas ações, Senhor. Dentro da nossa casa, com a nossa família. Às vezes nós temos tanta paciência com as pessoas de fora, Deus, e não temos paciência com aqueles que mais nos amam, que é a nossa família, aqueles que convivem com a gente, aqueles que vão estar com a gente no momento que as coisas apertam, Senhor. No momento de hospital, no momento de aflição, Senhor, são aqueles que vão estar do lado e às vezes são aqueles que a gente menos tem paciência. Pai, que nesse dia o Senhor venha trazendo refrigério, Senhor. Eu não conheço, Senhor, quem que está ouvindo essa oração agora, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o mais íntimo do coração, o Senhor conhece os desejos mais íntimos, Senhor. Se é ter um lar, se é ter uma família, se é ter, Senhor, a solução da sua vida financeira. Talvez alguns estão aflitos aqui, Pai, com contas para pagar, com boletos vencidos, Senhor, estão angustiados, Pai, em nome de Jesus. Venha sarar a vida de cada um, Senhor, cada área da vida aqui, porque o Senhor disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, Senhor. O Senhor não veio para que nós tivéssemos uma vida com escassez. Eu oro para que o Senhor traga abundância na vida de cada pessoa, Senhor, que está ouvindo essa oração agora, de cada família aqui representada. Deus, e nunca permita que o nosso coração se corrompa, Senhor. Não permita que os nossos olhos sejam gananciosos, como Salomão falou, que os olhos nunca se satisfazem. Mas que, Senhor, quanto mais o Senhor nos der, Senhor, mais o Senhor coloque no nosso coração o desejo de dar também, de abençoar, de transbordar. Senhor, que quanto mais o Senhor transbordar sobre as nossas vidas, a gente venha transbordar sobre a vida de outras pessoas, transbordar no Teu reino, Senhor. Olhar com compaixão, com misericórdia aqueles que precisam, Senhor. Temos tantas formas de abençoar outras pessoas. Nos usa, Senhor, como instrumentos do Senhor nessa terra. Nos ajude a sermos fiéis no pouco, Senhor. E sabemos que o Senhor vai nos colocar sobre o muito. Ajuda-nos a sermos filhos interessados, Senhor. Interessados no Senhor, interessados na Tua presença, Senhor. E não filhos interesseiros que buscam o Senhor por interesse, só querem as Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, encha-nos da Tua presença, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais. Abra o nosso entendimento para que a gente Te conheça cada dia mais e mais. Pai, dá-nos experiências sobrenaturais contigo. Precisamos do Senhor. Dá-nos um coração grato, Senhor, como esse cego que, após ser curado, Senhor, ele foi seguir o Senhor. Foi gratidão, Senhor. Dá-nos um coração grato. Ajuda-nos a valorizarmos tudo que temos, Senhor, a nossa casa, a nossa cama, as cobertas quentinhas que nós temos para dormir.
o ar-condicionado, Senhor, o ventilador, seja o que for, o fogão, a geladeira que mantém os nossos alimentos geladinhos e conservados. Tantas coisas temos para agradecer. A luz elétrica, Senhor, o chuveiro que sai água quentinha. Dá-nos gratidão em todas as coisas, Pai. A saúde, podemos ver, podemos andar. Muitos de nós, Senhor, nossas pernas podem nos levar aonde a gente quer ir. Alguns não podem, Senhor, mas tem outros dons, outros talentos, outras capacidades. Talvez estão ouvindo essa oração agora. Que o Senhor use a cada um, Senhor, para ser um exemplo do Senhor aqui na terra. Ser cristão significa ser pequenos cristos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos exemplo. Ajuda-nos a sermos o sal da terra e a luz do mundo, como o Senhor nos chamou para sermos, Pai. Nos dê amor, Senhor. Porque a tua palavra diz lá em 1 Coríntios 13 que a gente pode fazer tudo. A gente pode doar todos os nossos bens para os pobres, ainda que a gente dê o nosso corpo para ser queimado. Ainda, Senhor, que a gente faça todo o bem, toda a caridade possível. Se a intenção, se a motivação não for amor, Senhor, a tua palavra diz que nada disso tem valor para o Senhor. Que tudo é queimado como palha. Senhor, que a gente não venha fazer o bem apenas por vaidade, Senhor, mas por amor em secreto, quando ninguém está vendo, Senhor. O Senhor está vendo. Dá-nos empatia, Senhor. Eu clamo nesse dia para que o Senhor nos dê empatia e amor pelas pessoas, Senhor, porque quanto mais nós damos amor, mais amor nós recebemos. Dá-nos sabedoria, Senhor, para lidar nos nossos relacionamentos e saber que é o Senhor quem muda os corações, é o Senhor quem muda as pessoas, Deus. É o Senhor que afasta as más companhias, Deus. É o Senhor que trabalha naquilo que precisa ser trabalhado. Traga luz nas nossas vidas, Deus, e nos mostra aquilo que tem impedido de vivermos uma vida de maior intimidade contigo. Aquilo que tem nos impedido, que tem nos separado de ti, Senhor. Só o pecado pode nos separar do Senhor. Então ajuda-nos. Aquilo que é uma área fraca na nossa vida, Senhor, que temos fraquezas, ajuda-nos a fugirmos disso, Senhor. A não ficarmos ali correndo o risco da tentação para cair, Senhor. Brincando perto do abismo, Senhor. Tua palavra diz que um abismo chama outro abismo. Nos ajude a sermos sábios e fugir, Senhor. Fugir. Não só do mal, mas da aparência do mal. Paizinho, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Faça de nós verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, porque quando buscamos em primeiro lugar o teu reino, todas as coisas nos serão acrescentadas, todas as coisas. Eu peço agora que o Senhor venha trazer calma, Senhor, que o Senhor venha trazer paz, refrigério. Derrama o teu refrigério, as tuas águas, Senhor, o teu bálsamo. Em cada coração que está ouvindo essa oração agora, que está aflito, Senhor, que está angustiado, talvez pelo fim de um relacionamento, talvez por problemas de saúde que estão passando, ou com filhos nas drogas, ou por uma separação. Senhor, o Senhor é o Deus que pode restaurar todas as coisas, Pai, todas as coisas. Tudo é possível para o Senhor, como Jesus falou aqui. Para ti, tudo é possível. Senhor, venha de encontro à necessidade de cada um nesse dia, Pai. Responda, Senhor. Se faça presente, que cada um sinta a tua presença. Dê sinais, Senhor. Dê sinais, use pessoas que estejamos sensíveis, Deus. As formas que o Senhor fala conosco, que o Senhor fala conosco de tantas formas, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor. Acende a chama no nosso coração, Senhor. Acende o fogo. Faça queimar o nosso coração pela Tua presença. Dá-nos fome e sede do Senhor. Mais do que qualquer outra coisa nesse mundo, Senhor. Queremos amar a Tua presença acima de tudo, acima de todas as coisas, Pai. É o que mais precisamos, Senhor. E é o que Te pedimos nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.